Olá, bem-vindo ao vídeo. O meu nome é Caio e hoje eu vou explicar um pouco sobre a gravitação universal e como Isaac Newton chegou nessa importantíssima descoberta. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar um pouquinho o processo de Newton, como ele pegou a terceira lei de Kepler, que relaciona o raio de uma órbita e o período dela, e chegou na lei da gravitação, que é uma lei muito importante que ajuda a gente a entender como que funciona a atração da força entre dois corpos. Bom, tudo começou com Kepler, no século XVII, quando ele criou as suas três leis que foram muito importantes para a astronomia. A sua terceira lei relaciona o período da órbita de um corpo com o raio dessa órbita. Se a gente imaginar uma estrela e um planeta orbitando ela, o período é o tempo que demora para o planeta dar uma volta completa. E o raio é a distância entre a órbita do planeta e a estrela. E Kepler descobriu que a gente consegue relacionar esses dois valores da seguinte maneira. O período da órbita ao quadrado é igual ao raio da órbita ao cubo vezes uma constante de proporcionalidade, para ajeitar os valores. Mais ou menos na época, um pouquinho depois de Kepler, muitos físicos estavam tentando descrever como funciona essa lei que afeta o movimento dos objetos, mas ninguém conseguia dizer certinho o que era. Um físico muito importante, chamado Thomas Hariot, conseguiu relacionar esse movimento com a velocidade. Ele chegou muito perto, mas não estava certo. Ou não completamente certo. Aí chegou o nosso importantíssimo Isaac Newton, que conseguiu relacionar isso de uma maneira muito mais certa. Ele percebeu que essa relação entre o movimento dos objetos, que ele chamou de força, está relacionada com a massa e com a aceleração desse objeto. Para dar um pouquinho de contexto, Isaac Newton ele era inicialmente da área da ótica. Essa era a área focada dele. Aí ele decidiu dar um pulinho lá na mecânica, só para ver como é que é. E bum, ele descobriu as três leis de Newton, as famosas três leis de Newton. Aí ele pensou assim, pô, eu consigo relacionar a segunda lei de Newton na astronomia, com a lei da gravitação. Então ele foi lá e, bum, descobriu a lei da gravitação, que é o que eu vou explicar hoje. E, além disso, bum, a paralaxe estelar, ou pelo menos uma aproximação dela. Bom, eu falei meio rapidinho ali como foi todas essas descobertas dele. É claro que tiveram outras, mas hoje eu vou falar só dessas. A partir da descoberta da segunda lei, que é a lei da dinâmica, que ele chegou nessa fórmula aqui, como foi o processo para ele sair dessa fórmula aqui e relacionar com aquela lei das órbitas do Kepler para descobrir a lei da gravitação? Bom, é isso que eu vou explicar agora. Primeiramente, eu vou contextualizar algumas coisas que ele já sabia. Naquela época, ele tinha a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler. Ele também sabia que a aceleração linear em uma rotação, como a gente está pensando em órbita, é a velocidade linear dividido pelo raio. Outra coisa que ele sabia era a lei que ele tinha acabado de criar. Ele também sabia que a velocidade linear em uma rotação é 2 vezes π vezes o raio dessa rotação divididos pelo período. E agora eu te pergunto, será que a partir dessas 4 fórmulas que ele tinha na época, tem algum jeito de relacionar elas de maneira que consiga uma equação que descreva a força de atração entre dois objetos? Bom, esse era o objetivo dele, né? E é claro que tem, senão eu não estaria fazendo esse vídeo. E esse processo se dá da seguinte maneira. Esse processo ele não é muito complicado, mas ele tem algumas contas. Mas elas são fáceis de entender, então fica comigo que você vai entender. Tudo começa com a terceira lei de Kepler, que se você rearranjar ela, você consegue deixar ela em função daquela constante que relaciona os outros dois. A partir da fórmula da velocidade de uma rotação, você consegue isolar o período no que a gente vai chamar de fórmula 2 e substituir ele na fórmula 1, como os dois estão falando de uma rotação em volta de um ponto. Substituindo 2 em 1, a gente consegue que K é igual a isso aqui ao quadrado dividido por R é a terceira. Rearranjando a equação da maneira que a gente quer, a gente consegue que K é igual a 4π ao quadrado dividido pela velocidade ao quadrado vezes o raio. E, a partir disso, a gente pode isolar a velocidade ao quadrado vezes o raio e igualar a todo o resto que sobrou. A partir desse momento, a gente tem essa equação. Disso aqui, a gente tem que tentar relacionar ela com a aceleração linear em uma rotação. Ou seja, a gente precisa tentar chegar esse valor de maneira que se relacione com essa fórmula aqui. E para isso, a gente vai tentar deixar isso aqui de um lado e todo o resto do outro. Para isso, a gente multiplica por 1
sobre r ao quadrado dos dois lados. Dessa maneira, fazendo isso aqui vezes 1 sobre r ao quadrado e isso aqui vezes 1 sobre r ao quadrado, nos dando v ao quadrado sobre r, que é a mesma coisa que a aceleração, é igual a todo esse resto aqui. Substituindo a aceleração nisso aqui, a gente consegue essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ela é bem importante pra gente, porque é ela que vai ligar com a fórmula da força é igual a massa vezes a aceleração. Agora a gente tendo um valor para a aceleração. Repare que isso daqui é 4, que é uma constante, vezes π ao quadrado, que é uma constante, dividido pela constante da lei das órbitas. Ou seja, tudo isso é uma constante. Se a gente for pensar, isso aqui é uma aceleração vezes uma constante vezes r ao quadrado. Se você não está conseguindo entender alguma coisa, fica à vontade para pausar o vídeo, olhar as fórmulas, entender como que é o tal processo, se quiser assiste de novo. Ufa! Bom, e aí? Tá comigo ainda? Eu sei que é complicado, mas a gente está chegando lá. A gente tinha chegado nessa fórmula, que é a aceleração igual a 4 vezes π ao quadrado dividido pela constante, vezes 1 sobre raio ao quadrado. E Newton já sabia, no caso descobriu, que F é igual a massa vezes a aceleração. A gente tem duas fórmulas que têm aceleração, então a gente relaciona elas. A gente substitui esse aqui nesse aqui. E assim a gente chega numa quase lei da gravitação. Você pode ver que tem algumas similaridades, mas a gente ainda não está lá. A gente tem uma massa que está multiplicando uma constante e sendo dividida por um r ao quadrado. Esse r a gente chama de d porque é a distância entre os dois objetos. A gente está quase lá, agora a gente só precisa ajeitar um pouquinho. A gente pode fazer isso considerando uma força para dois corpos, sabendo que a distância entre os dois corpos é igual nos dois casos, e sabendo que a força que um exerce sobre o outro é a mesma que o outro exerce sobre um, a gente consegue relacionar essas duas fórmulas para esses dois objetos. Dessa maneira, chegando na conclusão de que a força para o corpo 1 e para o corpo 2 é igual a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, divididos pela essa distância entre eles ao quadrado, vezes uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é uma constante que relaciona o corpo 1 e o corpo 2 também. E a gente chama tudo esse cara aqui de constante gravitacional. Dessa maneira, Newton conseguiu chegar em uma força relacionando o corpo 1 e o corpo 2, sendo ela uma constante gravitacional vezes a massa desses corpos multiplicados dividido pela distância entre eles. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é bastante matemática e pode ser que tenha gente que não se interessa por isso, ou não se interessa tanto por isso. Mas se você é como eu, que se interessa muito por isso, você achou isso tão legal quanto eu. Bom, enfim, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e até mais.